4 de abril de 2026. Hoje vamos fazer a leitura de Provérbios, capítulo 4. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós realizamos a leitura de Provérbios todos os meses aqui no canal, porque Provérbios é um livro que nos traz a sabedoria de Deus, para que possamos encontrar felicidade. Deus deixou esse livro com princípios fundamentais, princípios para uma vida feliz e próspera. E o livro de Provérbios, para você que nunca leu, tem 31 capítulos. Então, se você ler um capítulo por dia, meditando e colocando em prática, você consegue, ao longo dos anos, uma transformação para melhor em sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Por isso, vale a pena ler o livro de Provérbios. Se você nunca leu, fica o convite. E se você quer ler outros capítulos de Provérbios, na seção das playlists, você encontra várias playlists de Provérbios. Cada mês nós criamos uma nova playlist e lemos todos os capítulos. Hoje é dia 4, nós vamos ler Provérbios capítulo 4. E você está vendo no topo da tela que nós estamos usando a Bíblia na versão da King James atualizada. E essa Bíblia, ela coloca alguns títulos em cada trecho da Bíblia para facilitar o estudo, o entendimento. E você vê aqui que o título que a King James colocou para o capítulo 4 é A Supremacia da Sabedoria. Então, vamos ver aqui o que Provérbios capítulo 4 nos diz. Ouvi, filhos meus, a instrução do Pai. Prestai atenção, a fim de alcançardes o discernimento, porquanto o ensino que vos ofereço é excelente. Não desprezeis a minha doutrina. Então aqui nos primeiros versículos, o texto está dizendo: ouçam, filhos meus, a instrução do Pai. Escutem aquilo que o Pai ensina a vocês. Prestai atenção, prestem atenção, a fim de alcançardes o discernimento. Discernimento é a facilidade de diferenciar o justo do injusto. Discernimento é a rapidez que temos para distinguir entre o certo e o errado, o honesto e o desonesto, o verdadeiro do falso, a retidão da tortuosidade. Então ele está dizendo, se vocês escutarem a instrução do Pai, prestarem atenção, vocês vão alcançar discernimento. Vai ser fácil de saber o que é bom, o que é mal, o que é justo, o que é injusto, o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, do que é falso, o que é reto, do que está torto. Porque o ensino que vos ofereço é excelente. Não desprezeis a minha doutrina. Versículo 3. Quando eu era menino, ainda muito pequeno, filho único de meus pais e muito especial para minha mãe, meu querido pai me ensinava, dizendo: retém em teu coração as minhas palavras, obedece às minhas ordenanças e viverás feliz. Busca a sabedoria, procura obter entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, tampouco delas te afastes. Não abandones a sabedoria, e ela te protegerá. Ama e ela te dará segurança. O princípio fundamental do saber é: procura obter sabedoria. Investe todo o teu ser e o que possuis para adquirir entendimento. Dedica grande consideração à sabedoria, e ela te exaltará. Abraça
e ela te honrará. Ela te coroará com um exuberante diadema de graça sobre a tua cabeça, e nela fará repousar o esplendor da glória. Você percebe aqui, nesse texto, que a partir do versículo 4, você tem aqui umas aspas. Então, o autor de Provérbios é Salomão. Nesse capítulo 4, Salomão está compartilhando comigo e com você o que o rei Davi ensinou para ele. Então, aqui no capítulo 4, o rei Salomão está contando para nós, no versículo 1 e 2. Ouvi, filhos meus, ou seja, escutem a instrução do pai de vocês, porque o que eu ensino para vocês é uma coisa excelente, que vocês devem observar, prestar atenção no que os pais ensinam para vocês. Essa é a doutrina que Salomão está dizendo para nós aqui no capítulo 4. E aí no versículo 3 ele fala: quando eu era menino, ainda muito pequeno, filho único de meus pais e muito especial para minha mãe, o meu querido pai me ensinava dizendo. Aí ele abre aspas aqui, e tudo que nós lemos do versículo 4 até o versículo 9, quando as aspas se fecham, é o que o rei Davi disse para Salomão. Então aqui, o que foi que o rei Davi ensinou para Salomão? Vamos ler aqui o versículo 4. Retenha em teu coração as minhas palavras, obedeça às minhas ordenanças e viverás feliz. Então Davi disse isso para ele: escute o que eu estou te falando, porque você vai ser feliz. Esse versículo 4 traz um ensino para nós. Nós, como pais, precisamos dedicar a nossa vida para honrar a Deus e andar por um caminho correto, justo e de correção, a ponto de termos o que dizer para os nossos filhos. O rei Davi fez muitas coisas erradas, mas a Bíblia fala que todas as vezes que ele pecou, que ele falhou, ele se arrependeu. Se arrepender significa mudar a rota, significa refazer, fazer de volta de maneira certa. Davi cometeu muitos erros, mas ele sempre que foi corrigido por Deus, ele mudou a rota para agradar a Deus e consertar o caminho. E uma curiosidade para você que nunca estudou a Bíblia. Você sabia que Salomão é filho de uma mulher que se chamava Batseba e que o rei Davi adulterou com Batseba? Se você ler o livro dos Reis, a Bíblia conta essa história. O rei Davi, certo dia, olhou pela janela a Batseba e ele a cobiçou. Mandou chamá-la, se deitou com ela, ela engravidou. Ela contou para ele que estava grávida. Ele mandou chamar o marido de Batseba, que se chamava Urias. Ele estava no meio da guerra com todo o povo de Israel. Urias era tão correto que quando Davi propôs a ele: descanse com a sua esposa e depois você volta para a guerra, ele disse: não, todos os meus conterrâneos estão na guerra. Ele dormiu na porta do palácio e contaram para Davi: ele não foi para a casa dele, ele está dormindo na porta do palácio e esperando a ordem para voltar para a guerra. Então Davi mandou recolher Urias para que dormisse no palácio aquela noite. Na manhã seguinte escreveu uma carta para o general, dizendo: põe esse homem na frente da batalha e depois recua o exército até que ele seja ferido e depois me informe. Urias pegou aquela carta e Davi disse para ele: entregue na mão do general. O general leu a carta, obedeceu a ordem, Urias morreu e ele comunicou ao rei. Logo que Urias estava morto, Davi
chamou Batseba para tê-la como esposa. A Bíblia conta que Deus mandou um profeta chamado Natã. Natã foi até a casa do rei Davi e disse assim: vou contar-lhe uma história e quero que você dê uma sentença. E Natã contou a seguinte história: um homem era muito rico e recebeu uma visita na sua casa. E ele tinha um vizinho que só tinha uma cabra. E ele mandou pegar a cabra do vizinho para sacrificar e oferecer o jantar. Qual a sentença desse homem? E o rei Davi, a Bíblia conta no livro de Reis, ficou furioso e disse: maldito, ele deverá pagar 4 vezes. E aí o profeta Natã disse para Davi: esse homem é você, porque Deus te deu o trono, o reinado, e você tomou a mulher do seu próximo, a única mulher do seu próximo, e ainda o matou. Quando Deus mandou o profeta Natã entregar esse recado para Davi, Davi se humilhou diante de Deus. Ele escreveu o Salmo de número 51. No Salmo 51, nós não vamos ler aqui porque o objetivo é ler Provérbios 4. Eu estou apenas contando aqui resumidamente o que aconteceu. No Salmo 51, ele faz uma oração, onde ele pede: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito que seja reto. E ele começa o Salmo 51 dizendo para Deus que tenha misericórdia dele, porque ele pecou contra o Senhor. Ele reconhece o seu pecado e ele muda a rota. A Bíblia conta que esse filho do qual Batseba engravidou morreu. Mas depois que esse filho morreu, Davi se humilhou diante do Senhor e aí ele pôde se casar com Batseba. Ele teve desse relacionamento o rei Salomão. E esse rei Salomão é o autor de Provérbios. Então está contada aqui a história de como foi que Salomão foi concebido. E aqui ele conta para nós, o rei Salomão, o que foi que Davi ensinou para ele. O meu querido pai, lendo aqui no versículo 4, o meu querido pai me ensinava dizendo: retém em teu coração as minhas palavras, obedece às minhas ordenanças e viverás feliz. Aí você que escutou essa história deve estar pensando: um homem que fez uma maldade dessa, cometeu um adultério, matou o marido dela, vem e fala para Salomão: escute o que eu estou te ensinando. Mas é que Davi deixa uma lição para nós. A lição da sinceridade, do arrependimento e da humildade diante do Senhor. Ele foi sincero com Deus. Ele não escondeu o seu pecado no momento em que ele foi confrontado. Ele foi humilde diante de Deus. Ele reconheceu e ele teve o pagamento. Aquele primeiro filho do qual Batseba engravidou partiu. E a Bíblia fala que ele jejuou por aquele filho quando ele estava doente e pediu a Deus que permitisse que aquela criança permanecesse viva, mas a Bíblia conta que a criança adoeceu e faleceu. Então, nós vemos que ele se redimiu diante de Deus. E ele voltou a seguir a Deus fielmente. E ele vem e fala para Salomão agora: escute os meus ensinamentos e você vai ser feliz. Quais ensinamentos? Ele ensinou Salomão a honrar a Deus e a seguir a Deus fielmente. Agora o versículo 5. Busca a sabedoria, procura obter entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, tampouco delas te afastes. A recomendação que Davi deu para Salomão e que serve para nós.
busca a sabedoria, procura obter entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, tampouco delas te afastes. Vamos ler esse versículo 5 da seguinte forma: Deus dizendo para mim e para você: não te esqueças das palavras da minha boca, tampouco delas te afastes. Assim como Davi era o pai de Salomão, dizendo para ele, para o seu filho, que obedecesse as palavras dele, vamos ler aqui que Deus está dizendo para nós, como seus filhos: não se afaste das palavras da minha boca. Não se afaste da palavra de Deus. A palavra de Deus revela o caminho certo para a nossa vida. E o versículo 5 está dizendo: busca a sabedoria. Procura obter entendimento. Procure entender o que Deus diz na sua palavra e não te esqueças das palavras da boca de Deus. Nem se afaste delas. Versículo 6. Não abandones a sabedoria, e ela te protegerá. Ama-a, e ela te dará segurança. Aquele que tem a sabedoria recebe proteção. Aquele que ama a sabedoria sabe que não deve andar ao lado das pessoas que fazem coisas erradas. Então, ela se desvia das pessoas que fazem coisas erradas e recebe a proteção e o livramento. Aqueles que não amam a sabedoria não prestam atenção nas companhias que fazem, nas amizades que fazem, e acabam ficando em risco muitas vezes. A pessoa que tem sabedoria pensa antes de fazer a compra de alguma coisa cara, antes de entrar em um financiamento caro. Então ela recebe a proteção de pagar dívidas e de correr o risco na sua vida financeira. A sabedoria, a pessoa que tem sabedoria, sabedoria ensina que se deve ficar longe do adultério, porque o marido da mulher casada pode ficar com muita fúria e não perdoar no dia da vingança. Isso está escrito em Provérbios, no capítulo 6. Então, aquele que tem a sabedoria fica longe da mulher casada e recebe a proteção e livramento de uma possível morte. Então, não abandones a sabedoria e ela te protegerá. Ame a sabedoria e ela te dará segurança. Agora o versículo 7. O princípio fundamental do saber, ou o princípio fundamental da sabedoria é: procure obter a sabedoria. Investe todo o teu ser e o que possuis para adquirir entendimento. Então o versículo 7 está dizendo: invista tempo, invista recurso, se você tem, para fazer algum curso, algum treinamento, para aprender alguma coisa nova. Invista o teu ser para que você possa ter mais entendimento. E esse invista o teu ser para ter mais entendimento nos remete a uma questão de da sabedoria. Quais os tipos de sabedoria que existem? Existem dois tipos de sabedoria. A sabedoria vertical, que vem de cima para baixo, que é a sabedoria que Deus dá para nós. Essa sabedoria vertical, que vem de cima para baixo, ela depende de oração, estudo da Bíblia, consagração por meio de jejum. Quando você ora regularmente, você tem comunhão com Deus. Você pede a Deus: Deus, eu quero receber a sabedoria que vem do céu, a sabedoria para entender as coisas espirituais, as coisas do reino de Deus. Isso vai trazer comunhão com Deus e direcionamento para o propósito que Ele tem na sua vida. Talvez você esteja vivendo e pensando: para que eu estou aqui na Terra? Para que Deus me fez? Qual o propósito de Deus na minha vida? Se você tem essas perguntas, é com a sabedoria vertical que você tem essa revelação, você tem essa direção. Você ora,
Você estuda a Bíblia porque você vai conhecendo as histórias dos personagens bíblicos e você vai vendo como que Deus se relacionou com cada um deles. E isso vai trazendo um conhecimento a respeito de como Deus pode falar com você. E dessa leitura da Bíblia, desse conhecimento da Bíblia, Deus se mostra para você de forma individual, pessoal, mostrando com clareza para você mesmo, para você mesma, qual é a direção que ele tem para a sua vida. Então, se você tem caminhado e tem pensado qual é o propósito de Deus para a minha vida, busque a sabedoria vertical pela oração regular, a oração constante. Ore diariamente. Leia a Bíblia e antes de ler a Bíblia, faça uma oração. Diga: Espírito Santo, me mostra tudo o que eu estou lendo aqui, o que o Senhor quer falar comigo. Então a oração, a leitura bíblica guiada pelo Espírito Santo e a consagração vão levar você a receber a sabedoria vertical. Esse tempo que você tira com Deus é o que vai dar a você a sabedoria vertical. E além da sabedoria vertical, ainda tem a questão do jejum, da consagração. O jejum você pode fazer da seguinte forma: você pode fazer uma oração antes de dormir e dizer: Deus, eu vou começar o jejum agora, eu vou despertar e eu vou ficar em jejum até às 8 horas da manhã. Se você, por exemplo, acorda às 4, às 5, às 6. Agora, se você acorda um pouco mais tarde, se você acorda às 7 horas, diga: vou fazer o jejum até às 9 horas da manhã. Coloque um período de mais ou menos 2 horas. E você pode, dependendo da sua condição de saúde, fazer um jejum menor ou maior. Você pode fazer um jejum, por exemplo, se você costuma despertar às 7 da manhã, até às 9. Mas você pode fazer o jejum até meio-dia, até a hora do almoço. Ou você pode fazer o jejum até às 14, até às 15, até às 16. Ou, se a saúde permitir, fazer um jejum até às 17, até às 18 horas. Isso depende da fé de cada pessoa e depende do quanto você quer receber uma resposta de Deus. Se a resposta que você busca está difícil de receber, então você pode fazer um jejum um pouco maior. Mas preste atenção em relação à sua saúde. Não faça jejum se você nunca fez essa prática. Comece fazendo 1 hora de oração, de separação e beba água. Você pode fazer o jejum bebendo água. Uma outra forma de você fazer o jejum, você pode tirar 3 dias e retirar alguma coisa que você gosta muito. Então veja o que você gosta demais e diga: nesses 3 dias, alimente-se normalmente, mas se prive de uma coisa, de um item que você gosta muito. Então essas coisas, oração, leitura da Bíblia, com a guiada pelo Espírito Santo, e o jejum trazem a sabedoria vertical. E além da sabedoria vertical, existe a sabedoria horizontal. A sabedoria horizontal é a sabedoria das coisas aqui dessa terra. É com a sabedoria horizontal que você sabe a respeito de como preparar as suas refeições, como cuidar do seu carro, como tocar um instrumento musical, como falar uma nova língua, um novo idioma, como desenvolver uma habilidade para que você faça o seu trabalho, o estudo da faculdade. Então a sabedoria horizontal, a sabedoria sobre educação financeira, como investir o dinheiro, como guardar os recursos, cuidar da sua casa. Então, quando você lê o versículo 7, o princípio fundamental do saber é procura obter sabedoria,
e investe todo o teu ser e o que possuis para adquirir entendimento, você deve entender assim: eu preciso buscar a sabedoria de Deus para que eu possa ter conexão com Deus. E eu preciso aprender o máximo de coisas que eu puder. Isso se chama repertório. O que é repertório? É o conjunto de conhecimentos que você tem. Quanto mais você aumenta o seu repertório, mais fácil fica a sua vida. Se você conhece outros bairros da sua cidade, se você conhece as cidades vizinhas, se você viaja e conhece outros estados, você amplia o conhecimento de culturas diferentes. Se você vai para um outro país, você aprende uma nova língua, você sabe lidar com culturas diferentes, hábitos diferentes, comidas diferentes, formas diferentes de se vestir, formas diferentes de se negociar. Tudo isso vai trazendo sabedoria. E quanto maior o seu repertório, mais você pode ajudar pessoas e ter mais facilidade em tudo aquilo que você faz. Aí o versículo 8 diz: dedica grande consideração à sabedoria, e ela te exaltará. Então, quanto mais sabedoria você tem, mais você consegue facilidades na sua vida. Abraça e ela te honrará. 9. Ela te coroará com um exuberante diadema. O que é um diadema? Diadema é aquela joia que vai da ponta de uma orelha até a ponta da outra orelha, que é feita de algum metal precioso, ouro, prata, e que são usados pelos príncipes e pelas princesas. Existe uma diferença entre coroa e diadema. A coroa vai no topo da cabeça e é o rei e a rainha que usam. O diadema é aquela joia que tem a forma de um semicírculo de uma ponta da orelha até a outra, que são usadas pelos príncipes e pelas princesas. Então o 9 diz: ela te coroará com um exuberante diadema de graça. Ou seja, está na cabeça, você vai ter sabedoria, inteligência para resolver os problemas da vida sobre a tua cabeça, e nela fará repousar o esplendor, ou seja, o brilho da glória. Você vai encontrar um caminho de vitórias, um caminho feliz. Foi isso que Davi disse para Salomão. Agora Salomão volta a falar conosco aqui no versículo 10. Ouve, filho meu, recebe com atenção as minhas palavras e você terá vida longa. 11. No caminho da sabedoria eu te conduzi, e pelas veredas da retidão eu te ensinei a andar. 12. Sendo assim, enquanto andares sabiamente, nenhum obstáculo impedirá tua vitória. Correrás e não tropeçarás. Veja o 12. Enquanto você andar sabiamente, nenhum obstáculo impedirá tua vitória. Você vai correrás e não tropeçarás. 13. Retém a orientação que recebeste, e jamais a desprezes. Guarda-a bem, pois dela depende a tua vida. 14. Jamais sigas pelas trilhas dos ímpios. Quem são os ímpios? Os que praticam o mal, os que ficam longe de Deus. Não siga pelas trilhas deles. Tampouco andes pelas veredas dos maus. 15. Evita o mau caminho, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Aqui fala sobre as amizades. Nem passe perto daqueles que fazem coisas erradas. Não ande com elas, com essas pessoas. 16. Porquanto os maus não conseguem conciliar o sono enquanto não praticam o mal. Eles não podem dormir se não fizerem tropeçar alguém. 17. Pois eles se alimentam com o pão da malignidade, ou seja, com o pão da prática do mal, e se embriagam com o vinho da violência. 18. Entretanto, a vereda dos justos é como a luz da aurora,
que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. Então, o versículo 18 está dizendo: o caminho dos justos é como a luz da aurora, a luz do amanhecer. Vai brilhando até chegar ao meio-dia, quando brilha plenamente. Então, de glória em glória, de vitória em vitória, de correção em correção, o justo encontra o seu caminho. 19. O caminho dos perversos é como as mais densas trevas. Eles nem conseguem saber em que tropeçam. 20. Filho meu, dá atenção às minhas instruções. Aos meus conselhos inclina os teus ouvidos. 21. Jamais os percas de vista. Guarda-os no mais íntimo das tuas entranhas. 22. Pois são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu ser. 23. Acima de tudo, o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Nós estamos lendo esse texto aqui nesse mês de abril na versão da King James. Mas se você for na Almeida Corrigida e Fiel, que é a Bíblia mais tradicional, lá esse versículo diz assim: sobretudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Então aqui, nesse versículo 23, aqui ele diz: acima de tudo o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. O versículo 23 fala sobre a divisão do cérebro e do coração. Então, no nosso cérebro, nós temos a razão, nós temos a inteligência. No nosso coração, nós temos as emoções. E o versículo 23 diz que nós devemos guardar o nosso coração, porque é da disposição do coração que depende toda a nossa vida. Você percebe isso na prática quando você sabe intelectualmente, no campo da razão, que você precisa perdoar as pessoas, que você precisa vencer o ciúme, a cobiça, a inveja, a ira, a mágoa, a raiva, o ódio. Todas essas coisas são coisas que afetam o nosso coração, afetam as nossas emoções. E você sabe no campo da razão, eu não devo ter nenhuma dessas coisas. Mas você percebe que no dia a dia, quando algumas dessas emoções está no nosso coração, isso afeta a forma como nós tratamos alguém. Se alguém nos fez um mal e eu não limpo o coração e não trato a mágoa, a raiva, o rancor, a ira, o desejo de vingança, por mais que na minha razão eu saiba que eu devo tratar bem a pessoa, na hora que eu tiver que lidar com ela, se eu não lavei o coração, eu não vou conseguir. Então o versículo 23 está dizendo: acima de tudo, o que você deve preservar, guarda o íntimo da razão. Esse texto aqui, guarda o íntimo da razão, não tem na versão da Almeida Corrigida e Fiel. Na Almeida Corrigida e Fiel ele fala: sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Então o texto é mais direto. O texto e o versículo 23, na verdade, ele se refere ao coração. Que se você lava o coração, aí sim você consegue tratar bem as pessoas, você consegue as saídas da vida. Se você não lava o coração, dentro do casamento, por exemplo, você acaba entrando em muitas discussões com o marido, com a esposa, porque aconteceu alguma coisa de repente alguns dias atrás. Se o coração não é lavado, a pessoa muitas vezes dá o chá de silêncio na esposa, fica ali em silêncio, não fala. A esposa também, de alguma forma, faz com que o relacionamento não vá adiante. Por quê?
porque o coração está guardando aquela mágoa, aquela inquietação. Um fica sem falar com o outro, fica ali por dias. Então, o coração precisa ser lavado. Em resumo, 23, cuide das suas emoções. Cuide da inteligência emocional, porque a inteligência emocional leva você para lugares maiores. Tem muita gente que é muito inteligente, tem muita gente que tem muito estudo e não consegue posições porque tem um coração que não está tratado. Então a pessoa tem muita inteligência na razão, mas na hora de se relacionar com as pessoas, guarda mágoa, fica com ira, às vezes fica com inveja e não sabe como lidar, como tratar isso no coração. Então o versículo 23 diz: trate do coração, porque é do coração que procede a saída da vida. Na hora que você tem que tomar uma decisão, a emoção ela acaba indo na frente da razão. Se você não cuida do coração, o coração fala mais alto do que a inteligência, do que a razão. Então guarde o coração. 24. Afasta para longe da tua boca as palavras perversas, e não permitas que teus lábios pronunciem qualquer mentira. Então, tire de perto de você fofoca, mentira, maldição, difamação, calúnia, injúria. Injúria é quando você diminui outra pessoa em razão de raça, em razão de condição financeira, em razão de aparência, em razão de qualquer coisa. Você diminui a outra pessoa. Isso é injúria. Difamação. Você espalha boatos para outras pessoas a respeito de alguém que não sabe que você está falando dela, prejudicando a imagem, a fama dela. Calúnia é quando você diz que alguém praticou um crime. Você sabe que a pessoa não fez aquilo, mas você diz: a pessoa é ladrão, a pessoa roubou, você coloca que a pessoa praticou crimes. Então, não diga calúnia, difamação, nem injúria a respeito de ninguém. O Salmo de número 15 fala assim: Senhor, quem morará no teu tabernáculo? Quem habitará com o Senhor? E aí o Salmo 15 diz assim: aquele que não apresenta calúnia contra ninguém, que não difama com a sua língua, que não aceita nenhuma peita contra o seu próximo, mas aquele que pratica a justiça. Então o Salmo de número 15 condena a calúnia, a difamação, a injúria, e condena até quem fica na roda ouvindo esses tipos de conversa. Agora o versículo 24 também tem um outro sentido. Afasta para longe da tua boca as palavras perversas. Tem gente que fala palavras perversas para as pessoas da própria família. Ah, porque meu marido não presta. Ah, porque a minha esposa também não presta. Porque esse meu filho aí, ele não presta. E tem uma outra coisa aqui. E não permitas que teus lábios pronunciem qualquer mentira. Tem aquela pessoa que fala mal sobre ela própria. Ela se olha no espelho e fala: eu sou incapaz. Eu não aprendo. Eu não nasci para ser feliz. Eu sou muito fraco. Eu nunca vou conseguir aprender isso. Não permitas que teus lábios pronunciem qualquer mentira. A palavra de Deus é a palavra verdadeira. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27, está escrito que Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Carregamos todos uma parte da glória de Deus. Então, ao invés de você dizer mentiras a seu respeito, diga: eu sou amado de Deus. Diga: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Diga: eu sei que eu tenho uma parte da glória de Deus na minha vida e eu vou encontrar um propósito de Deus para mim. Busque a sabedoria vertical que nós falamos no começo do vídeo. Busque o propósito que Deus tem para a sua vida. Deus tem um lindo propósito para você, por mais que você esteja se diminuindo e pensando:
eu não posso, eu não consigo, eu sou muito fraco, isso não é para mim. Pare de dizer mentiras. Versículo 25. Olha sempre para frente. Mantém teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. O versículo 25 está falando: tenha foco. Não deixe as pessoas distraírem você. Tem muita gente à sua volta que diz para você: vem aqui fazer isso, vem fazer aquilo. Você precisa aprender a dizer não para dizer sim para os teus projetos. Não é egoísmo. Você vai abrir o seu espaço de generosidade. Você vai abrir o seu espaço de ouvir alguém, ajudar alguém, mas você não vai perder o foco em buscar a Deus para que você conheça o teu propósito, o propósito que Deus tem para você e em seguir o seu caminho. E o 26, reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os teus planos serão bem-sucedidos. Então, pense bem a respeito do que você escolhe e sobre o caminho por onde você tem andado, e todos os teus planos serão bem-sucedidos. Lembre de colocar Deus em todos os teus planos em primeiro lugar. E o 27, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé da malignidade. Então é um versículo que reforça o 25. O 25 fala para você olhar sempre para frente. Na verdade, esse versículo 25 aqui, na Almeida Corrigida e Fiel, diz assim: os teus olhos olhem diretamente diante de ti, e as tuas pálpebras olhem bem. Então o versículo 25, aqui na King James, fala: olha sempre para frente, mantém teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Leva-nos mais para a questão do foco. Mas se você ler esse versículo 25 na Almeida Corrigida e Fiel, fala que os teus olhos olhem direito diante de ti e as tuas pálpebras olhem bem, dá de entender que nós devemos cuidar daquilo que nós colocamos na nossa frente. O que você coloca numa tela na sua frente? Tem pessoas que estão gastando tempo com pornografia. Tem pessoas que estão gastando tempo assistindo violência, agressão. Tem pessoas que ficam assistindo aqueles noticiários que, se você espreme, escorre sangue. Porque são notícias que só falam de morte, só falam coisas ruins. Então, veja, escolha aonde você coloca os seus olhos, o que você vê. Tem gente que está gastando tempo vendo Reels, vendo Stories, que são coisas de rede social, e a pessoa fica ali na tela, está perdendo tempo, sendo distraído. Então, juntando o 25 com o 27, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé da malignidade, não deixe que a rede social leve o seu tempo. Porque o tempo de tela pode roubar muito tempo da sua vida. Então, esse capítulo 4 de Provérbios é Salomão contando o que Davi ensinou para ele e que ele está ensinando para nós, que nós devemos honrar os ensinamentos que recebemos do nosso pai. Podemos aplicar isso entendendo que Deus é o nosso pai e vamos observar os mandamentos dele. Vamos dar aqui um destaque para o versículo 18. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. Vá caminhando sempre no caminho justo. De glória em glória, de luz em luz, você vai chegando na prosperidade em tudo que você fizer. Você vai tendo cada vez mais clareza, vai acertando a sua vida todos os dias e no longo do tempo você resolve todas as faltas e pendências. O versículo 23, sobre a questão de guardar o coração, de prestar muita atenção em como você cuida do seu coração, carregando para fora, colocando para fora toda mágoa, vingança, ira, contenda, ciúme, ódio, rancor, inveja, cobiça,
arrancando tudo que é mal de dentro de você, para que você tome decisões corretas. O versículo 24 é importante. O que você fala? O poder das palavras. Use as suas palavras para o bem. Declare palavras boas a seu respeito. Esse 24 aqui, o versículo 24, fala sobre o poder das palavras. Diga palavras abençoadoras. Pare de falar mentiras a seu próprio respeito. O 25, olhe sempre para frente, mantenha o teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Aqui na versão da King James, dá a atenção para a questão do foco nos seus objetivos. Mas se você olhar esse versículo na Almeida, Corrigida e Fiel, ele diz: os teus olhos olhem direito diante de ti. As tuas pálpebras olhem bem para a sua frente. Então dá a ideia de veja o que você coloca na sua frente, o que você assiste. E o versículo 26 e o versículo 27. Não se desvie para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé da malignidade. E encerrando aqui, o versículo 26 diz: reflete sobre as tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os teus planos serão bem-sucedidos. E agora eu faço um convite a você que ouviu essa mensagem e ainda não entregou a sua vida para Deus. Aqui na tela você está vendo a oração de confissão. Nessa oração, você confessa que você tem os seus pecados e que você quer aceitar a Jesus, que é o Filho de Deus e que veio na terra para morrer por toda a humanidade. Deus enviou Jesus para morrer por toda a humanidade, para que todos recebêssemos o perdão dos nossos pecados. Com a morte de Jesus, nós recebemos o perdão dos pecados e podemos receber o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus em nós, o próprio Deus morando em nós. E tendo o Espírito Santo morando em nós, fazemos parte do reino de Deus, começamos a ter Deus em nós e passamos a ser filhos de Deus. Então, se você ainda não fez isso, eu te convido a fazer essa oração. Ligue o seu pensamento com Deus e ore essa oração comigo. Declare: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Ele vai ser o seu Senhor a partir de hoje e vai guiar você. E também vai ser o seu único Salvador. Agora declare: perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora que você fez essa oração, você se tornou filho, você se tornou filha de Deus. Procure uma igreja que prega que só Jesus deve ser honrado e adorado e siga nas reuniões e nos cultos e nas escolas bíblicas, para que você conheça a palavra de Deus e aumente a sua sabedoria vertical, onde você vai conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Participe dos cultos, das reuniões de oração. Nas reuniões de oração, você ganha intimidade com Deus. Quanto mais você conversa com Deus, mais você se torna sensível para ouvir a voz dele. Quando ele falar no seu coração, não faça isso. Siga por esse caminho, você vai estar sensível à voz de Deus. Da mesma forma como você conhece a voz do seu filho, do seu pai, da sua esposa, do seu marido no meio de uma multidão, por causa da intimidade, da mesma forma, se você ora bastante e fala sempre com Deus, você vai perceber a voz dele falando com você de maneira fácil. Então, ore constantemente. Jejue com as cautelas da sua saúde, com o coração dedicado para se aproximar de Deus. Vamos fazer a oração final. Agradecemos, Senhor, pela meditação em Provérbios 4. Pedimos que o Senhor derrame sobre nós
sabedoria. Que o Senhor venha nos mostrar os teus planos e propósitos para cada um de nós. Que o Senhor agora receba essa meditação que fizemos hoje e que possamos receber o entendimento, a clareza do propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Peço que o Senhor agora visite cada filho e cada filha do Senhor nesse dia, trazendo luz, e que essa luz venha resplandecer a cada dia mais, como nós lemos no versículo 18, e que o Senhor remova aquelas palavras de maldição, palavras ruins e mentirosas, que muitas vezes dizemos de nós mesmos, sendo palavras que não honram o Senhor. Que possamos usar as palavras para abençoar e para dizer a verdade, que somos amados, que somos filhos, que somos de Deus, e que as palavras negativas caiam por terra e saiam do caminho dos teus filhos e das tuas filhas nesse dia. Que o Senhor limpe os nossos olhos para vermos somente aquilo que agrada ao Senhor e que possamos fazer escolhas certas, guiadas pelo Teu Espírito Santo, para alcançar o bem. E que o Senhor arranque da nossa vida as más companhias, nos guarda das más amizades e nos guia pelos caminhos certos e nas veredas da Tua justiça, hoje e sempre. Damos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Amém.